falar para as pessoas, pastor, que tenha cuidado com a oração, porque Deus responde. Então, Deus não brinca com as orações, né? Mesmo que você não goste da resposta de Deus, mas Deus responde. Mas, pastor, esse último bloco que eu quero falar agora, os demais não são menos importantes, mas esse bloco agora é um bloco que eu acho de fundamental importância. Na verdade, é uma das coisas que eu mais gosto de falar. É isso que eu vou falar nesse bloco. Isso me chama muita atenção e toca muito no meu coração. E nesse bloco eu quero falar sobre prioridade cumprida, necessidade suprida. Isto é, quando nós cumprimos com as nossas prioridades, as nossas necessidades são supridas. Quando nós cumprimos com a nossa necessidade da oração, cumprimos fielmente com Deus, a nossa oração, os nossos motivos de oração, a nossa agenda de oração, a nossa busca a Deus em oração, as nossas necessidades são supridas. E aí eu quero citar alguns exemplos bíblicos. Quando nós priorizamos a oração, os resultados acontecem. E aí, como eu disse, eu me lembro que o pastor Albert disse isso também ontem, que muitas vezes as pessoas só querem orar e querem receber do jeito que orou, mas não é bem assim. A oração, se você pede, faça-se a tua vontade, se Deus fizer a vontade dele, agradeça, porque ele fez a vontade dele. Não é mesmo que doa, mesmo que a gente não goste. Eu gostei até do biquinho que fez o pastor Albert ontem. Ele falou assim que as pessoas fazem o biquinho, não gostei disso, pastor, não vou mais para a igreja, porque aconteceu isso, mas Deus respondeu a sua oração, não é? Mas quando nós priorizamos a oração, os resultados acontecem. E eu quero dar alguns exemplos disso, e por isso que esse é um dos blocos que me enche o coração. Sabe por quê? Primeiro, Daniel. Daniel priorizava a oração. E quando nós lemos lá no livro de Daniel, um dos textos diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E o mesmo texto que diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, diz que Deus supria todas as suas necessidades. Daniel, sempre que passava por alguma situação difícil, ele orava. E além disso, ele chamava os seus amigos de oração, os seus companheiros de oração. E quando ele chamava os seus companheiros de oração, ele não estava brincando de orar. Ele estava dizendo, a oração é coisa séria. Então, quando eu vou orar a Deus, eu estou sabendo que a oração é algo sério, é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus, é um alinhamento com Deus, é contando a Deus das minhas necessidades, o que eu necessito, e pedindo a Ele a permissão para que Ele possa fazer na minha vida aquilo que eu estou pedindo. Se caso não fizer aquilo que eu estou pedindo, que Ele faça do jeito que Ele acha melhor para nós. E no caso de Daniel, Daniel orava 3 vezes ao dia. E os resultados das orações de Daniel eram vistos, não é? Daniel orava e as suas necessidades eram supridas. Isso nos diz o texto do livro de Daniel. Eu gosto também quando eu leio Tiago capítulo 5, e aí eu quero ler esse texto aqui, Tiago capítulo 5, versículo 17. Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que Elias orou para chover e choveu. O texto diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Isto é, aqui nós temos a prioridade cumprida e a necessidade suprida. Aqui nós temos esse caso de Elias. Diz o texto que Elias era um homem igualzinho a nós, com seus defeitos, com as suas falhas. Mas ele orou a Deus para não chover, e não choveu por 3 anos, diz o texto bíblico. E aí, quando nós olhamos ainda, por isso que eu gosto desse bloco que estou falando, porque eu percebo aqui a necessidade sendo suprida daqueles que oraram. Nós temos um outro episódio na Bíblia falando de Josué. Josué orou e o sol parou. Mas por que Josué orou e o sol parou? Porque ele orou.
Se ele não orasse, o sol não parava. Nós temos um outro fato também que eu acho lindíssimo, essa passagem da Bíblia, quando Ezequias estava condenado à morte. Ezequias estava condenado à morte, e aí Deus manda que Isaías vá até a casa de Ezequias para passar um recado para ele e dizer que ele vai morrer. E aí Isaías chega lá e diz assim: Ezequias, você vai morrer, Deus manda te dizer que você vai morrer. Aí Ezequias, quando Ezequias ouve aquela sentença de morte, ele vira-se para a parede, deitado na sua cama, vira-se para a parede e começa a orar, dizendo a Deus: Deus, o Senhor conhece o meu coração, como eu era íntegro, como eu era fiel ao Senhor, como eu te buscava. Em outras palavras, estava dizendo: olha, Deus, o Senhor conhece a minha vida, o meu coração, eu fazia isso, eu já não faço mais como eu fazia, mas eu quero fazer. E aí, quando Isaías está saindo da cidade, antes mesmo de sair da cidade, Deus diz a ele: Isaías, volta, e diz a Ezequias que ele vai ter mais 15 anos. E aí Ezequias recebe, Isaías volta à casa de Ezequias, chega para Ezequias e diz: Ezequias, Deus ouviu a tua oração, isto é, você não vai morrer agora não, Deus vai te dar mais uns anos para viver. Isto é, ele vira-se para a parede e Deus resolve. Não é que Deus mudou, não, eu vou chegar nisso aí. Não vamos contradizer a soberania de Deus, nada disso. Mas nós percebemos aqui que não existe oração sem resposta. Não existe oração sem resposta, e como disse o pastor Albert ontem, Deus responde, mesmo que nós não gostamos da resposta, mas ele responde. A oração é respondida. Às vezes nós não esperamos a resposta. Às vezes nós queremos atalhar caminhos, porque a resposta não chegou no tempo que eu quis. Mas Deus não deixa a oração sem resposta. A oração não é para mudar Deus. E aí eu me lembro que me parece que essa frase foi dita ontem também. A oração não é para mudar Deus, mas para mudar o rumo das coisas. E eu gosto muito disso, gosto de afirmar isso. Que a oração não é para mudar Deus, mas para mudar o rumo das coisas. As coisas, o rumo das coisas são mudadas. E Deus nos permite isso. Não é? Deus não muda, isto é, nós não oramos para mudar Deus, para dizer a Deus: Deus, muda aquilo que o Senhor ia fazer, muda. Não, nós não vamos mudar Deus, mas nós vamos mudar o rumo das coisas por conta da oração. E Deus nos permite isso, por isso que ele pede para orar. Bater na porta e a porta se abrirá. Pedir e Deus dará. Então, a oração, que eu repito, a oração muda o rumo das coisas, não vai mudar Deus. E aí, pensando nisso, eu quero ler 2 ou 3 versículos que vai dizer justamente isso. Quando eu leio Tiago, capítulo 5, o versículo 15, do versículo 13 em diante, vai dizer-nos assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. O versículo 14: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. E aí o texto ainda fala: ungindo com óleo em nome do Senhor. E aí o versículo 15 diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo. O texto do versículo 13 diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. O versículo de número 15: e a oração da fé salvará o enfermo. E ainda, o versículo 16 diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Isto é, quando nós olhamos para esses textos, nós entendemos a oração, o poder da oração. Não somos nós que temos o poder, mas Deus tem poder, mas Ele nos dá a condição para que nós tenhamos fé, e nós podemos pedir a Deus, e Deus pode mudar o rumo das coisas por conta das nossas orações. Por isso que Elias orou e não choveu, e depois diz o texto que ele orou, o versículo 18 diz que orou de novo e o céu deu chuva. Isto é, ele orava para não chover, depois ele orava para chover e chovia. Diz o texto que Josué orou, foi uma vez orou e o sol parou. E aí nós temos diversos textos bíblicos que mostram a ação das orações. Por quê? Porque mudou o rumo das coisas. Não mudou Deus,
mas o rumo das coisas foi mudado porque nós podemos orar, porque nós tivemos acesso ao trono de Deus através da oração. Então, muitas vezes, as pessoas pensam assim, mas não vou orar. E aí, como disse o pastor Albert ontem, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver e não vai descaracterizar a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Porém, ele nos dá essa liberdade, ele nos dá essa autoridade de orar, e a oração da fé tem os seus efeitos. Quantas coisas a gente já ouviu através das orações, não é? A gente ora, muitas vezes, a gente ora, e não acontece nada do que a gente quer. Mas outras vezes nós oramos, ou nem oramos muito, aliás. Oramos até pouco, mas dependendo da necessidade, a oração é respondida do jeitinho que nós queremos, não é? Então, o que me chama a atenção desse texto é que nós não vamos mudar Deus. A soberania de Deus não é intacta. Deus é soberano. Portanto, as nossas orações mudam o rumo das coisas. As coisas podem ser mudadas por conta da oração. Não é Deus, mas o rumo das coisas são mudadas. E todas as coisas que estão nesse mundo são controladas por Deus, ele tem o controle de todas as coisas, mas também Deus deu autoridade para os seus justos. Como diz o justo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, eu creio nisso. Não é? E se nós não acreditarmos nisso, a gente acaba sendo motivados a orar. Se nós não acreditarmos que a oração tem efeitos, aí nós não vamos orar. Nós vamos dizer, para que orar? Se Deus vai fazer, eu não vou orar. É lógico que Deus vai fazer, a oração é respondida. Seja do meu agrado ou não, mas Deus vai responder. Não é? E aí nós precisamos entender a necessidade da oração, porque a oração é muito valiosa. E aí eu gostei muito de uma frase do pastor Albert ontem, quando ele disse o seguinte, ele começou na sua introdução dizendo que a oração é a mesma coisa, a oração para nós é a mesma coisa da água para o peixe. O peixe não vive sem água. Ele pode até viver um pouquinho ali, mas se ele ficou muito tempo fora da água, ele não vai sobreviver. Nós também não viveremos sem oração. Se nós podemos até ficar sem orar um dia, 2 dias, algum tempo. Mas se nós permanecermos sem oração, com certeza a nossa vida vai definhar. Nós morreremos espiritualmente. Infelizmente, tem muitas pessoas que não oram e não têm a prática da oração. Por isso que é o tema que eu trouxe hoje, a necessidade da oração. Nós necessitamos da oração. Essa conversa com Deus, esse alinhamento com Deus, para saber que Deus precisa nos ouvir também. Não é? Deus precisa nos ouvir, ele precisa saber o que nós pensamos, o que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós almejamos fazer. Precisamos falar a Deus também as coisas. Aí, ó, uma frase linda aí, ó. Oração é o respirar do nosso espírito. Isso mesmo, né?